e dentro do eixo ambiente, eu convido agora a querida Cássia Regina Xavier de Andrade para nos apresentar o seu trabalho. Bem, eu vou pedir à Neila para colocar a apresentação, né. Eu achei muito legal, Marta, o que você trouxe, eu me senti muito representada. Tu és Por nossa inspiração, mulher. é, porque eu vou apresentar um pouco aqui do Portal Vida, mas dentro dessa perspectiva, né, do princípio biocêntrico, usando a educação biocêntrica, a permacultura e, fazendo esse encontro dessas duas abordagens, da biodança com a permacultura, e vendo assim, o que é que a gente está fazendo. Então, é de norte a sul, do nordeste a Gravatal, né? A gente está num caminho muito parecido, de mãos dadas, né? Aqui não é, a gente não chama Ecoparque, mas é o Portal Vida, mas a base dele, a gente recebe pessoas, recebe para fazer imersões, né, para se trabalhar e também para fazer estudos e práticas de permacultura. Então, a gente tem também aqui a captação da água, a captação da água cinza, a utilização da água dos sanitários para fazer bacias de evapotranspiração, bioconstrução. Vocês estão dentro de uma casa bioconstruída. Eu vou, não fiz o vídeo, por causa do tempo, que era pouco, de apresentar vídeos e tudo, mas assim, ó, aqui é uma casa que eu vou passar assim, ó, a gente usa a técnica de hiperadobe, ali a gente conversou com as mães cavernas e pedras a gente deixou, virou um palco. O chão é todo aproveitado com peças de mosaico, tem adobe, tem taipa, tem hiperadobe. Então, eu estou hoje dentro de uma casa também toda bioconstruída. Mas eu queria passar rapidamente assim, esse estudo que eu venho fazendo já há alguns anos, desse encontro, sabe, do Rolando Toro com o Bill Mollison, com o David Holmgren, que são os dois australianos que criaram a permacultura. Então, fazendo assim, como a permacultura, ela tem também um viés biocêntrico e como as leis, os princípios da permacultura, eles dialogam com os princípios do Rolando, na questão do princípio biocêntrico. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo a Marta apresentar um trabalho desse, assim, porque eu acredito muito que quando a gente cria um ambiente de aprendizagem biocêntrico, a gente está dando condições às pessoas de entenderem e vivenciarem um conceito do princípio biocêntrico. Como é que eu levo isso para o meu cotidiano, né? Então, essa é a minha abordagem hoje, trabalhar um pouco esse conceito da ecologia profunda, como é que a vivência de biodança me leva a escolher uma proposta de vida que seja mais integrada com a natureza. Eu me percebendo, eu sou natureza, e o ambiente, natureza, pode estar em todos os lugares, com conforto, com beleza, com a estética, e também com esse olhar social e esse olhar biocêntrico. Então, pode colocar, Neila, a apresentação. E aí, se vocês quiserem ir fazendo perguntas, não tem problema. Eu posso ir num diálogo, para não ficar... Não, Neila, é isso aí. Essa cena é do último curso que a gente fez, que é uma imersão que a gente faz aqui no portal. Por isso que eu disse que tinha gente que já tinha dançado nessa sala. Está aí a Lucila, está a Elister, tem várias pessoas, a Adriane, tem várias que estão aqui. E
é o momento onde a gente faz a vivência biocêntrica, vivências de biodança com argila, mas sempre fazendo esse diálogo com a permacultura. Desse barro eu posso fazer, passar no corpo, eu posso fazer obra de arte, como também eu posso construir uma casa. Está aí tudo à nossa disposição. O universo, a vida, ela está sempre nos proporcionando. Então, a gente chama o curso Vida Sustentável, mas é dentro de uma concepção de uma vida biocêntrica. Pode passar. Tá, peraí. Cássia, sim, tá fechado. Esse olhar para a permacultura é um olhar dos princípios. E aí tudo vai fazer um diálogo entre a biodança e a permacultura. Pessoal, é porque está chegando aqui um grupo e eles estão perdidos. Aí a Betânia acabou de ligar dizendo que está perdido. E aí eles estão no meio aí da serra, perdido. E eu estou tendo que ajeitar aqui também. Foi tudo à mesma hora. Mas vamos lá. O que é a permacultura, né? Cultura permanente da terra. E a biodança, nessa dança da vida, como é que eu posso inserir para... Aqui a gente tem o pessoal da Escola Comunitária de Biodança. Como é que a gente vai trabalhando isso para que eles sejam facilitadores no processo de ação social nas comunidades, mas levando esse princípio na prática? Sair do salão e ir para uma praxis biocêntrica na terra. Pode passar, que eu vou explicar melhor cada um. Então, como o Rolando ele fala, né, que a dimensão sociológica de biodança se inicia nesse sentimento profundo de fraternidade, na ideologia, para ativar todos os nossos núcleos de vinculação, modificando a perspectiva social, trocando realmente a visão de mundo social para, baseado, como a Ruth falou, assim, muito bem falado, assim, numa luta política, mas é uma política que não é uma política partidária, mas são transformações que nós vamos incentivando as pessoas para um olhar mais profundo da vida delas. E o projeto permacultural, ele envolve, sim, esse planejamento, assim, o olhar para o espaço, o olhar para a terra que você está, como fazer, de que lado vem o vento, que tipo de terra é, que tipo de planta tem. Então, a dança que a gente dança na permacultura é uma dança para criar esse ecossistema que é abundante, sair da doença, como o Rolando falava, sair dessa desvinculação com a terra, que é onde gera a doença, para ir para uma vinculação profunda com ela. Então, por exemplo, essa casa eu quis mostrar, porque quando a gente foi construir, a gente foi fazer esse olhar, esse planejamento. E no planejamento, a gente foi vendo que existiam já pedras, que existiam desníveis na casa. Então, em vez de ir numa visão antropocêntrica, de ir nivelando tudo, fazendo tudo do jeitão mesmo da engenharia tradicional, a gente vai com um olhar de adaptação e de... Ela tá indicando a natureza. E aí eu vou criando o meu sistema permacultural a partir dessa observação. Então, essa aí é a visão que a gente tem, e que há um encontro dos pensamentos do Rolando e dos dois que criaram a permacultura, o David Holmgren e o Bill Mollison.
E aí, ao olhar, vai para todos os sistemas, assim, para a parte da produção, mas vai também para o jeito de melhor conforto térmico da casa, melhor aspecto, e vai para as pessoas, e vai para a paisagem, vai para o tipo de energia. Quanto menos energia eu gastar, mais otimizado e mais inteligente é o sistema. E a outra é a forma sustentável dentro de uma visão assim, o que é que a Terra pode me dar e como eu posso ajudar as pessoas. Então, é um nível de vinculação consigo, com o outro e com a totalidade. Eu olho para a natureza na visão da totalidade, me relaciono com as pessoas que estão ali. Então, eu gostei muito quando a Marta falou assim, são muitas pessoas, e realmente são muitas pessoas que estão dentro de um projeto desses. A gente aqui já passou muita gente e cada um vai deixando seu legado. Pode passar, Neila. Nesse nível de integração, né, aqui na comunidade, porque eu vivo numa comunidade rural, em cima de uma serra. A gente faz todo ano a celebração da colheita, que a Ruth sempre fala na educação biocêntrica, né? Então, a nossa celebração da colheita é feita por meio de um festival. E aí, nesse festival, a gente começa com esse processo de integração. Isso aí é uma roda de biodança, onde a gente faz o acordo de convivência para passar 4 dias de roda de conversa, círculo de cultura, vivências de biodança, práticas integrativas. E não tem polícia, não tem segurança. Então, a gente faz um acordo por meio de uma vivência de biodança. Então, a gente já fez 7 festivais, 7 anos seguidos, né? E onde os alunos, os estudantes da Escola Comunitária de Biodança dão todo um suporte para a realização desses eventos. Pode passar. Aqui na outra sede do Portal Vida, que é na Portal Vida da Taíba, que é a permacultura aplicada ao ambiente de praia. A gente tem um ambiente de serra, de montanha e de praia. Na praia, então aqui é uma sala de aula ao ar livre, onde tem um painel, onde a gente explica o conceito, os teóricos da educação biocêntrica, da permacultura, os princípios básicos da permacultura, os princípios básicos da educação biocêntrica, e por meio de imagens geradoras de uma construção do conhecimento. Nessa casa, no Portal Vida da Taíba, a gente tem uma casa feita de resíduo sólido, de lixo catado na praia. Então, como lá é praia, o recurso que tinha mais era lixo na praia. E a gente foi catar, fez uma limpeza na praia, e esse lixo a gente criou uma casa, construiu as paredes da casa, tem hoje lá uma amostra disso aí. Pode passar. Como também tem uma casa de areia, né, feita de areia. Então, aqui eu não vou me alongar, mas assim, são os teóricos que fundamentam, como eu falei. O Rolando, ele norteia todo o nosso trabalho, né, do Portal Vida, da Escola Comunitária de Biodança, claro, mas assim, ele é o princípio biocêntrico, nós estamos desde, acho que tem já uns 20 anos que a gente trabalha nessa casa, foi antes daqui da Serra, e a gente vem fazendo como é que eu coloco o princípio biocêntrico dentro de uma praxis. Esse foi sempre a nossa vontade, né? Pode passar. Bem, aqui é a casa que eu falei, ó, uma das casas, né? São técnicas de bioconstrução. A gente fala assim, bioconstrução, o que significa, né, para nós, né, assim, em termos de princípio biocêntrico, de educação biocêntrica. O que é que essa ecologia vem nos dizer? A forma de escolher construir sua casa, dentro de um dos princípios, observe e interaja. A beleza está no olho de quem olha. Então, eu vou interagir
Se eu tenho muitas pedras, eu vou trabalhar com a pedra. Lá na praia, eu tinha resíduo. Eu construí uma parede de resíduo e tinha duna. Então, eu fiz de areia, sem usar o cimento queimado, que a gente sabe que ele contamina muito a natureza, né? Então, essa relação harmoniosa, quanto menos eu deixar impacto nela, quanto menos a minha pisada seja não é ser radical. Eu nunca vou usar um cimento? Claro que não. Pode usar, sim. Mas quanto mais eu usar a linha da criatividade para poder olhar, e da linha da transcendência, para poder olhar e transformar os lugares de um modo menos prejudicial, melhor. Pode passar. Aqui é essa casa que a gente está, nela toda construída de barro. O cimento que tem nela foi para uma parte de cima, somente uma laje. Então, assim, dentro da permacultura diz, pegue e armazene energia, faça feno enquanto o sol brilha. Então, esse conceito de moradia e a utilização desses recursos a gente sempre trabalha aqui. O que eu consumi, o que é que eu preciso consumir? O que é que eu devo comprar? Então, a gente vai sempre fazer opção por recursos que não deixem uma pegada muito, muito cara para a natureza, para as próximas gerações, né? Aqui é a parte interna de decoração. A gente trabalha muito com a questão das garrafas, de cortar garrafas, transformar, fazer objetos de arte. Então, assim, trabalhar a linha da criatividade, ela está muito ligada a gente usar mesmo coisas práticas do dia a dia. Assim, posso fazer um quadro, mas eu posso fazer o copo, eu posso fazer de colocar o jarro, as velas, fazer coisas que eu eu aumente o tempo de uso daquele recurso que já existe aqui na Terra, para que não fique sempre comprando coisas novas, que eu sei que uma coisa nova ela vai trazer uma carga de utilização de recursos muito pesada para a empresa. Então, em termos de ambiente, esse é aspecto que a gente considera. Pode passar. Em termos de reaproveitamento, de ter roupas, os cursos, né, o que a gente pode usar de percussão ambiental na época, a gente usava coisas que não queriam mais. A gente fez a gente fez uma parceria com a Caritas e recebia muita roupa usada. Então, a gente pegava, fazia um trabalho de criatividade e aí transformava essas roupas num nível que elas pudessem ser vendidas. E aí, a construção da casa, também um outro aspecto é que não é uma relação de empregador e empregado. A relação, assim, nós podemos entrar e fazer também. Eu não preciso ser engenheiro, arquiteto para estar também contribuindo na construção da casa que eu quero morar, né? Pode passar. Durante esses eventos que a gente faz na comunidade, a gente tem um momento de conversar muito sobre agroecologia, sobre produção de alimentos. Como bem disse o Arthur, né, a gente voltou de novo para uma taxa, uma faixa da população que a gente não queria, né, da miséria, da fome. Então, assim, nesses lugares, principalmente nas comunidades rurais, onde a gente leva esse conhecimento, a gente trabalha muito esse conceito de agroecologia, de agrofloresta. E aí, esses festivais de arte e ecologia, a gente busca técnicos, busca agricultores locais, e aí disso nasceu uma cartilha que a gente elaborou, organizou junto com o Banco do Nordeste, sobre agroecologia. Então, assim, ter essa perspectiva de gerar alimentos também, de gerar alimentos não mais somente dentro de uma visão de agronegócio, mas de quintal produtivo. Então, a ideia é trabalhar com enxertia para poder as frutas serem mais rápidas. O pessoal que veio agora nesse último curso aprendeu a fazer enxerto, e até tem uma pessoa do Rio de Janeiro que levou e já estava
ela levou a planta enxertada e já estava crescendo lá. Então, assim, esse cuidado de gerar esse alimento, porque eles dizem assim, não, vai demorar muito, então eles queimam para fazer roçado. A gente está num caminhar para mostrar que nem tudo precisa demorar. Então, a gente pega alguns agricultores que já fazem isso, de enxertia para produção de fruta, para eles verem que eles podem ganhar um dinheiro e isso é mais rápido do que ficar queimando a terra. Pode passar. Aqui tem a técnica também porque nas comunidades rurais que têm plantas, eles têm a planta, aí vem agora, a gente está aqui numa época de manga, e aí a manga tem muito e se estraga. Aí quando termina, eles não têm dinheiro para comprar o freezer para fazer polpa, então há um desperdício natural que a gente tenta, com isso, ensinar a desidratar pelo sol. Então, a gente banana, as frutas que dão mais assim em uma época e ficam depois fora, se apodrecem, né? Essa aí é a casa que eu falei, que a gente fez com resíduo sólido na praia, estava na época da construção, essa casa aqui. Pode passar. Em 2020, trabalhar na comunidade, assim, não é uma coisa... A gente mostra as imagens, são muita coisa a gente já fez nesses 9 anos, porém, muitas vezes há muita descontinuidade porque um líder comunitário saiu, descontinuidade porque vão fazer outras coisas, descontinuidade porque vão trabalhar, vão precisar colocar dinheiro em casa e saem do movimento. Então, a gente vai ter que ir sempre indo devagar, resolvendo essas questões que, para eles, para não ter uma parada. Então, a gente, em 2020, conseguiu uma parceria e começou um trabalho com as crianças e os adolescentes, né? Que foi um projeto chamado Cirandando, dando as mãos na caminhada, encontrando sentido para a jornada. Então, o que é esse projeto? Ele foi feito para que a gente ensinasse tudo isso para as crianças, para elas dando continuidade, para não ter uma quebra. Então, são várias linguagens, a agrofloresta, a permacultura, a biodança, todos eles faziam, a gente parou esse ano, por conta de verba mesmo, mas assim, já vai começar no próximo ano, a gente já conseguiu um edital, está só esperando agora, já foi aprovado, né? Então está numa fase de procurar pessoas que é aquele tipo mecenas, mas o que a gente trabalhou, as imagens que vocês vão ver agora, são das aulas que a gente teve com eles. Por exemplo, aqui, e sempre dentro a metodologia que a gente usa é a educação biocêntrica. Então, a educação biocêntrica, a gente fazia um círculo de cultura para trabalhar o tema vitalidade. E aí, que palavras geradoras eles iriam trabalhar dessa palavra vitalidade? Então, havia toda uma reflexão no círculo de cultura, depois eles dançavam a vitalidade, e depois eles iam, por meio das linguagens artísticas, fazer a construção de sentido, fazer o que eles acreditavam e onde eles iam chegando à síntese deles, né? Então, por meio, aí pegavam, se a gente ia catar semente, eles iam fazer com semente algumas palavras, já uma decodificação do saber que foi construído a partir do início da reflexão. Essa segunda imagem, eles iriam fazer os instrumentos musicais para fazer aulas de percussão, usando material que eles iam na natureza. Como essa época estava no auge da pandemia, a gente levava para salas de aula aqui no sítio, dentro da natureza, para não ter contaminação. Tivemos realmente muito sucesso nisso, nenhum deles foi contaminado. E a primeira coisa que eles faziam era construir uma máscara. Então, eles faziam a máscara
e para vir para a aula no dia seguinte, já que é um trabalho de ação social, assim, o dinheiro era muito pouco, né? Então a gente ia fazendo com toda criatividade como fazer para administrar esses momentos. Pode passar. Aula também nós usamos as 5 linhas de vivência. Então, a gente ia fazendo a aderência para decodificar a linha por meio das linguagens que a gente usava, né? Então, outra linguagem que a gente usava era a educação alimentar saudável, comida vegana, aí fazendo tapiocas coloridas de beterraba, de cenoura. Nesse dia eram de frutas, esculturas com frutas. Então, as crianças iam construir a sua escultura, depois elas comiam a escultura, né? Então, foi a educação, alimentação saudável. Pode passar. Essa daí era outra linguagem, que é o mosaico, que é uma das coisas que a gente usa muito aqui no Portal Vida, devido ao lixo da construção civil ser muito grande. Então, no salão todo foi feito em mosaico, e as crianças estão aprendendo já como fazer essa prática para ir transformando transformando o lixo em arte. Pode passar. Mas ainda é mosaico, pode passar. Outra linguagem era o bordado, e aí nós trabalhamos o bordado dentro da criatividade com a questão dos índios Heriús, já fazendo também uma narrativa com a ancestralidade, né? Aqui nessa comunidade específica, a comunidade indígena que tinha eram os Heriús, né? Então a gente fazia, eles iam aprender a bordar, mas aprender dentro de uma língua dos Heriús, eles iam os grafismos dos índios, então eles iam bordando isso aí para fazer uma grande coxa de retalhos, onde o entendimento maior do conceito do princípio biocêntrico, junto com as diversas linguagens artísticas, dentro do olhar antropológico de quem somos, né? De onde viemos, o que estamos fazendo aqui e como podemos viver. Era essa a nossa necessidade junto ao Cirandã. Pode passar. A linguagem dos Heriús era os grafismos, e aí a gente criou, por conta da pandemia, não dava mais para juntar muita gente no salão. Foi aquela fase da onda muito forte, né? E aí a gente criou uma metodologia que era dançando a vida no terreiro de casa, onde a gente ia para a casa de cada um, o facilitador ia e atendia individualmente, com a família. E aí foi muito bom, porque essa ameaça transformou numa grande oportunidade de replicar para a família e envolver a família também no projeto. Isso foi muito bom. Pode passar. Outra linguagem era a pintura. Então, a gente ganhava roupas usadas e ia descaracterizando e criando pinturas em cima dessas peças. Sempre com uma temática aderente à educação biocêntrica e às 5 linhas de vivência. Como é que está seu tempo aí, Cássia, de apresentação? Vocês que dizem, se quiser que pare. Pode passar. Eu não estou marcando, ó, Jorge. Isso aí, pronto. Ó. Aí, essas blusas são frutos de círculos de cultura, onde a gente trabalhava as linhas de vivência, para eles irem decodificando. Pode passar. Pode passar, eu já falei sobre essa daí, que era... E aí, uma outra aula, né, outra linguagem era a permacultura e a questão da agrofloresta, onde eles iam também aprender
a plantar. Pode passar. Eu vou deixar disponível a apresentação, aí quem quiser. Esse aí, minha gente, foi só o curso que a gente faz aqui, que são 5 dias, agora vai ter um agora em janeiro. Quem quiser participar pode entrar em contato com a gente. Essa data está errada, é 25, eu posso mandar depois, tem até no final um folder. Então, esse curso ele é uma síntese do que a gente faz aqui e a pessoa tem a oportunidade de fazer vivências, pode passar, fazer vivências, entrar dentro do conceito de educação biocêntrica e o desenvolvimento organizacional, comunitário e pessoal, né, desenvolvimento humano, onde as pessoas passam o dia fazendo vivência, fazendo práticas e também estudando em alguma parte do dia os conceitos, para ir criando um sentido. Então, isso aí é aqui em casa, onde a gente faz as vivências na natureza. Pode passar. Pode passar. Isso aí é aqui, a pracinha. Essa praça foi a gente que fez, junto com a comunidade, toda feita com bioconstrução. Então, é onde a gente leva os festivais, aconteciam aí. Esse faz uns 2 anos que a gente não faz, ou 3, por conta da pandemia, né? A gente fez em outra comunidade agora. E aí, o que está, nesse momento, a comunidade, a gente já chegaram no nível, o coral virou uma banda, a banda, os meninos hoje em dia já estão sendo músicos profissionais. A ajuda a fazer um restaurante, hoje os meninos já estão sendo profissionais e estão atendendo na comunidade. O que me alegra é ver assim, que hoje eles já estão caminhando só. A gente já se desengajou dessa comunidade, está em outras. E está hoje fazendo, tanto nas comunidades vizinhas, como com a prefeitura, a gente está trazendo os técnicos da prefeitura para cá, para eles conhecerem e a gente poder reproduzir isso no nível de cidade. Para a comunidade, assim, já pode caminhar, e aí com as crianças, não. A gente quer continuar para que seja uma casa-escola de fato. Né? Pode passar. Neila? Aquele parece que acabou, ele não está passando mais, não. Passou já, acabou. Pode voltar tempo, se eu tiver passado muito da hora. Mas, assim, foi uma síntese do que a gente vem fazendo aqui em termos de ação social, educação biocêntrica, usando a permacultura e a biodança para poder alcançar o princípio biocêntrico. Então, assim, quem tiver interesse, agora em janeiro a gente vai ter outra semana. Quero aqui, Dilma, acho que Lucília, que está aqui na sala, né? Eu acho que isso Para nós é uma grande alegria estar vendo que o que a gente está fazendo está tendo ressonância aí no Sul também. Então, a gente está mais ou menos em sintonia. Gratidão. Estou disponível para responder alguma coisa, se queiram. Gratidão, Cássia, por todo esse tanto de beleza, de natureza, de cuidado, de vida. Gratidão.